Olá, sou uma mulher na casa dos 30 anos que trabalha como professora em uma escola primária. Quase me casei no ano passado, mas o noivado foi desfeito. Na verdade, para ser precisa, minha sogra terminou o relacionamento. Após o término, foi muito difícil para mim por um tempo. Não muito tempo atrás, algo aconteceu que lavou a injustiça feita a mim de uma vez por todas. Estou enviando a história sobre o motivo do rompimento do meu noivado, que foi por causa da ocupação dos meus pais. Meus pais vendem cachorros quentes e lanches em 2 pequenos pontos e em mercados abertos. Eles ainda vendem alimentos até hoje. Meus pais se conheceram trabalhando no mercado como se fosse o destino. Minha mãe era chamada de a garota das sobremesas e meu pai era chamado de o garoto dos cachorros quentes. Eles se tornaram um casal e, depois de namorar, acabaram se casando e tiveram a mim. Eles ainda trabalham em suas pequenas lojas e preparam a comida com amor e cuidado para servir aos clientes. Quando eu era muito jovem para entender qualquer coisa, eu ficava tão feliz quando minha mãe e meu pai me traziam comida todos os dias do trabalho, e eu ainda me lembro disso, mas quando comecei a frequentar a escola, comecei a sentir vergonha da ocupação dos meus pais. Eu tinha medo de que meus amigos vissem meus pais no mercado. Então, de propósito, eu nunca ia perto de lá. Todo ano, na escola, fazíamos um levantamento demográfico. Eu mentia sobre a ocupação dos meus pais, marcando minha mãe como dona de casa e meu pai como funcionário de escritório. Eu me preocupava se algum amigo da escola descobrisse que meus pais trabalhavam como vendedores de comida no mercado. Eu os criticava. Por quê? Por que vocês fazem comida com tanta atenção quando a vendem tão barata? Faça do jeito que quiser, as pessoas não vão saber. Minha mãe retrucava, como assim, elas não vão saber? As pessoas provam. Não, o paladar das pessoas é muito preciso, e qualquer comida que as pessoas comem deve ser feita com cuidado. É apenas comida barata, eu dizia. As pessoas que têm menos dinheiro podem comprar, então, é preciso ter mais cuidado, é por isso que seu pai compra apenas os melhores ingredientes. Sua mãe e seu pai vendem comida barata, mas queremos fazê-la com cuidado extra. Eu não conseguia entender o esforço que minha mãe e meu pai colocavam desde cedo, do amanhecer até tarde da noite, com todo o trabalho extra e a escolha criteriosa dos ingredientes para fazer comida que custa menos de alguns dólares. Ninguém reconheceria seus esforços. Conforme fui ficando mais velha, comecei a mudar de opinião depois de ver meus pais mantendo o mesmo padrão elevado e o cuidado na preparação da comida. Isso me ensinou que as pessoas devem se levantar honesta e sinceramente com seus pais. Eventualmente, comecei a respeitar a ocupação dos meus pais. Para meus pais, o trabalho deles era tudo. Qualquer pessoa que os avalie pelos seus próprios padrões ruins e os despreze me deixa com raiva, mesmo que seja apenas pensar nisso. Muitas vezes, as pessoas dizem, por que Deus não leva essas pessoas desagradáveis depois do meu noivado desfeito? Sempre que eu ficava com raiva, eu orava para que não me importava quem, mas esquecia de pedir para punir qualquer um deles. Eu tenho uma irmã que é 9 anos mais nova. Ela nasceu nos últimos anos dos meus pais. Eu não sentia ciúmes porque ela era muito fofa e adorável, talvez por causa da grande diferença de idade. No entanto, ela sempre reclamava de sua aparência. Ei, irmã, por que meus olhos são tão pequenos quando você tem olhos grandes? É talvez porque mamãe e papai me tiveram tarde demais, eles não me deram nenhum bom gene. No entanto, você é tão bonita. Até minha irmã mais nova, que estava maquiada, era adorável aos meus olhos. Eu sempre dizia a ela, não, Heloise, você é muito mais bonita. Eu dizia repetidamente, mas ela estava tão obcecada com a aparência que não acreditava em mim. Assim que se tornou mais velha, ela foi sozinha a uma clínica de cirurgia plástica para uma consulta. Ei, irmã, por favor, vá. Você poderia vir até a clínica de cirurgia plástica por mim? Eu recebi uma ligação da minha irmã mais nova, que me assustou.
Então eu corri para a clínica e a encontrei com o rosto cheio de linhas desenhadas com caneta hidrográfica. O que aconteceu com o seu rosto? Eu não sabia o que estava acontecendo, então perguntei para minha irmã. Eu só recebi uma consulta. Acontece que eles vão me dar um desconto de estudante. Então é possível que você pague as taxas para mim? Perguntei a uma enfermeira e ela disse que aceitavam cartões de crédito e também dariam desconto nas taxas de juros. Fiquei tão perplexa. Minha irmã esperava que eu pagasse pela cirurgia plástica dela e estava ali esperando. Tirei um lenço umedecido da minha bolsa e limpei o rosto dela. Surpresa, ela segurou minha mão para me impedir. Não faça isso. Eles precisam fazer a cirurgia assim. Seu rosto não precisa de cirurgia, eu não te disse? Você já é bonita o suficiente. Então apague isso e vamos para casa. Não, quero fazer a cirurgia hoje. Minha irmã faria 19 anos em alguns meses, mas agiu como uma criança de 9 anos e fez birra naquele momento. O médico que estava na sala de exame saiu por causa do barulho que minha irmã e eu estávamos fazendo. Posso fazer a cirurgia hoje? Perguntou minha irmã ao médico. Eu olhei para ele franzindo a testa. Estava com raiva porque se ele não tivesse desenhado no rosto da minha irmã e colocado a ideia de cirurgia plástica na cabeça dela, não teríamos chegado a esse ponto. O médico olhou alternadamente para minha irmã e para mim e parecia ter percebido o que estava acontecendo. Ele disse para minha irmã: não podemos fazer a cirurgia hoje, preciso encerrar o expediente agora. Você disse que uma cirurgia à noite era possível antes. O médico inventou algumas desculpas, dizendo que o horário para a cirurgia noturna já havia encerrado. Minha irmã ficou muito chateada, mas a situação não foi resolvida naquele momento. Ei, não importa o quanto você queira ficar mais bonita, como você se atreve a ir direto para a cirurgia plástica sem dinheiro? Você não tem medo de que algo possa dar errado? Eu repreendi minha irmã o caminho todo para casa, mas ela estava zangada comigo e não disse uma palavra, virando a cabeça para a janela do carro. Meus pais, que chegaram em casa do trabalho, estavam preocupados com minha irmã, que estava emburrada sem dizer nada, pensando que ela estava chateada por não ter ido bem nas provas. Naquela noite, pensei na minha irmã, pois não achava que ela me ouviria, mesmo que eu proibisse ela de ir. E minhas preocupações se tornaram realidade depois. Na minha aula, estava me preparando para ir para casa quando uma mensagem de texto de um número desconhecido apareceu no meu celular. Quando li a mensagem, minha irmã tinha ido para aquela clínica novamente. Ela pedia se eu poderia pagar as contas da cirurgia e as parcelas. Quando liguei para o número de telefone pertencia àquele médico que conheci. Ele e eu trocamos telefonemas sobre assuntos relacionados à minha irmã. Eu tenho um favor para pedir a você. O que é? Se minha irmã for lá novamente, você poderia dizer a ela, gentilmente, que ela não precisa de nenhuma cirurgia e que ela só precisa cuidar bem de si mesma, o que a deixaria muito mais bonita do que agora. Pedi de forma bastante séria, mas ele me respondeu. Eu poderia dizer a ela, mas sua irmã acreditaria? Desculpe. Por que um cirurgião plástico diria a ela que ela poderia ficar mais bonita sem nenhuma cirurgia? É claro que ela precisa de cirurgia para ficar mais bonita. É como dizer a Heloise que ela não precisa estudar para tirar boas notas. Quando ouvi isso, fez sentido. De repente, senti vergonha. Pedi um favor tão ridículo a um cirurgião plástico. Depois desse incidente, trocamos várias ligações e meus colegas de trabalho e meus professores próximos começaram a brincar comigo sobre meus encontros com um médico e me desejaram sorte, insinuando um relacionamento romântico. Como a escola era um lugar pequeno, os rumores se espalharam rapidamente de que eu estava namorando um cirurgião plástico. Por mais que eu negasse, as pessoas ao meu redor não acreditavam em mim. Até mesmo os alunos que eu ensinava me perguntavam, professora, você está namorando quem? O que fez os rumores saírem do controle. A situação piorou.
Eu simplesmente desisti, esperando que os rumores se dissipassem quando, aos poucos, os rumores foram desaparecendo. O médico na verdade me pediu para namorá-lo formalmente. No começo, fiquei confusa, mas ele se mostrou muito gentil. Depois que me tornei professora, eu frequentemente saía em encontros arranjados por amigos, mas, para ser honesta, não havia comparação. Assim, como os rumores diziam, ele e eu nos tornamos um casal e namoramos sem problemas, respeitando mutuamente um ao outro e passando tempo juntos por um ano. Acho que namorar muda as pessoas, e minha irmã mais nova foi rápida em perceber e, eventualmente, toda a minha família descobriu sobre meu namoro. Minha irmã ficou muito feliz com isso, porque eu estava namorando o médico da clínica que ela havia visitado. Então, se você se casar com esse médico, significa que eu posso fazer a cirurgia plástica de graça? Perguntou ela. Como assim de graça? Ele é apenas um médico contratado, nem pense nisso, respondi. Ah, pensei que ele fosse o dono da clínica, ele é apenas um médico contratado? E daí? Retrucou ela. É suficiente se ele é bom no que faz. Acabei defendendo meu namorado da minha irmã imatura, e meus pais ficaram felizes porque eu estava namorando um médico, já estava na hora de eu me casar. O que há de errado em ser um médico contratado? O mais importante é que tipo de pessoa ele é. Ele deve ter estudado muito para se tornar um médico. E, afinal, nossa filha se esforçou estudando para se tornar uma professora. Ela é tão boa quanto qualquer pessoa. Ela é bonita. E nos dias de hoje, professores são os melhores partidos. Meus pais elogiaram tanto meu namorado quanto eu pelo nosso trabalho árduo, e vê-los me deixou orgulhosa. Ao olhar apenas para os nossos empregos, pensei que a combinação já era boa o suficiente. Parece que meu namorado pensava da mesma forma. Ouvi dizer que a família dele achou minha profissão não tão ruim quando ele disse a eles que eu era professora de escola primária. Eu não sabia na época que dizer que não era tão ruim significava que não era bom. Namoramos por 2 anos como qualquer outro casal, porque estávamos na idade ideal para o casamento. Conversamos sobre isso, e nossos pais estavam impacientes e nos disseram para convidar meu namorado para um jantar juntos. Meu namorado concordou em breve. Nossos pais o conheceram e, quando ele veio à nossa casa pela primeira vez, ele ficou olhando ao redor. Minha mãe e eu nos sentimos como se estivéssemos sendo avaliadas e ficamos nervosas. Na verdade, nossa casa era uma antiga residência de um único andar. Quando nos mudamos pela primeira vez, a casa já tinha mais de 20 anos, e na época da reunião, a casa tinha mais de 40 anos. Por dentro, não era muito diferente. À primeira vista, ele podia ver que era muito antiga e desgastada. Eu não tinha notado isso até aquele momento, mas quando eu trazia meu namorado para casa, cada detalhe menor parecia incômodo. No entanto, meu namorado não disse nada sobre a nossa casa. Em vez disso, ele estava sorridente, dizendo que a comida da minha mãe estava deliciosa. Eu estava preocupada que meu namorado pudesse ficar desapontado ao ver nossa casa, mas me senti aliviada depois de ver a reação dele. Depois daquele dia, minha família presumiu que eu já estava com o casamento praticamente certo com ele. Não muito tempo depois, fui à casa do meu namorado para conhecer sua mãe naquele dia. Prestei atenção especial ao meu vestido e maquiagem e até comprei um buquê para conhecer a mãe do meu namorado, que era viúva. Meu namorado trouxe um assunto inesperado em frente à casa. Querida, sinto muito, mas menti para minha mãe sobre a ocupação dos seus pais. Meu namorado disse para sua mãe que meus pais eram donos de uma cafeteria de franquia. Quando ouvi isso, fiquei surpresa e chateada. Eu não estava em posição de julgar, mas também tinha ouvido que a família do meu namorado não estava em uma situação financeira tão boa. Nunca imaginei que ficaria magoada por causa de uma condição material. Fiquei tão ofendida que disse a ele que iria embora, mas uma voz me interrompeu. Oh, meu Deus! Nosso médico, meu filho, vocês já estão aqui? Sejam bem-vindos. Sou a mãe de Samuel, é um prazer conhecê-la.
Sua mãe estava carregando um bolo que ela comprou e vinha caminhando em nossa direção. Fiquei perplexa, mas a mãe dele não percebeu nada e pediu para eu entrar. E eu não tive escolha a não ser entrar na casa. O condomínio em que ela morava era um pouco maior, com cerca de 700 metros quadrados, e parecia muito mais desgastado do que a nossa casa. Sua mãe, que me conheceu pela primeira vez, me contou que enviou meu namorado para a faculdade de medicina com grande dificuldade porque ela se divorciou quando ele estava no ensino médio. Ela falou com orgulho. Não era algo que me importava, se meu namorado não tivesse mentido sobre meus pais. Eu não me sentia confortável em nenhum momento. Senti o mesmo que quando era jovem, quando não queria que meus amigos descobrissem a ocupação dos meus pais, e o que eu temia se tornou realidade. Você disse que seu nome é Joyce? Onde você mora? Meu filho precisa começar a se preparar para abrir seu próprio hospital. Tenho estado ocupada visitando imobiliárias para descobrir qual é a melhor área. Ela me perguntou em qual área eu morava, e quando respondi, ela disse algo assim: aquela área é um problema. Mesmo havendo rumores de revitalização por causa de um mercado aberto próximo, a qualidade dos pacientes não seria adequada. Bem, mas seus pais têm negócios, então dinheiro não seria um problema, certo? Qual é o nome da franquia? Senti como se tivesse engolido uma espinha de peixe quando ela fez essa pergunta. Então, falei abertamente sobre o negócio dos meus pais. De qualquer forma, ela descobriria a verdade mais tarde. Então, eu não queria me preocupar em ser descoberta. Na verdade, meus pais vendem lanches quentes no mercado aberto. O quê? Espere um minuto. O que eu acabei de ouvir? Um mercado aberto, lanches quentes. Essa mãe fez um grande alvoroço, como se estivesse chocada com o que eu disse. Fiquei constrangida ao ver sua reação. E meu namorado parecia confuso. Mãe, vou te explicar depois. Eu não posso acreditar nisso. Você está falando sobre o que eu acho que está falando? Pequenas barracas insalubres vendendo comida barata como cachorros quentes e coisas do tipo. Sua mãe estreitou os olhos como uma serpente venenosa e rosnou para mim, confirmando quando ela soltou palavras ofensivas como insalubre e comida barata. Recusei-me a dizer mais nada. Ela parecia frustrada. Como eu não estava respondendo, ela foi até a geladeira pegar um copo de água gelada e bebeu de uma vez enquanto estava em pé. Então ela me encarou com um olhar horrível nos olhos. De repente, ela esguichou aquela água gelada no meu rosto. Foi a primeira vez que fui tratada tão vergonhosamente, apenas olhei para a mãe dele, então, ela bufou como um touro enfurecido e começou a me atacar com raiva. Sinto muito, mas esse casamento está cancelado. Eu não tenho intenção de ser parente dos seus pais que vendem essas comidas baratas e insalubres. Quando ouvi que você era professora de escola primária, achei que não era ruim, mas como você ousa, vinda de uma família tão baixa, sequer pensar em ficar com o meu filho? Isso não tem graça alguma. Por que você se sente mal mesmo vindo de uma classe tão baixa? Como você ousa não me responder? Claro. Como você poderia ter sido criada de forma melhor em um ambiente tão desprezível? Classe baixa. Eu só conseguia rir dela quando a casa dela parecia muito mais triste do que a nossa. Enquanto isso, meu namorado atônito rapidamente trouxe uma toalha para enxugar meu rosto. Sua mãe ficou ainda mais furiosa quando ele fez isso. Ela deu um tapa nas costas do filho já adulto e gritou: "Quanto eu lutei para te criar até aqui? Como você se atreve a trazer alguém como ela de uma origem tão baixa?" Eu não suportava mais ficar naquela casa. Arranquei minhas mãos do meu namorado e saí correndo. Peguei um táxi e parei o caminho todo até chegar em casa. Também não pude rir dos comentários ridículos de uma pessoa tão inacreditavelmente real. Partiu meu coração ter um namorado com uma mãe assim. No entanto, eu não conseguia ignorar todas as palavras dolorosas que foram ditas naquele dia. Naquela noite, meu namorado me ligou e mandou mensagens, pedindo desculpas.
Ele disse que iria persuadir sua mãe o máximo que pudesse e me implorou para esperar por ele. Eu disse a ele que queria terminar com a família dele de uma vez por todas. Porque ela não pensa na própria situação. E ainda assim, a ocupação dos meus pais é de classe baixa, é embaraçoso. Você dirá que é vergonhoso para você. Eu não quero ter nenhuma associação com alguém que mente. Você não é diferente. Sinto vergonha de ter amado alguém como você. Eu disse a ele, e meu namorado apenas ouviu, sem dizer nada. Eu pensei que estávamos terminando naquele momento, no entanto, um dia, cheguei em casa do trabalho e, por algum motivo, minha mãe chegou mais cedo do que o habitual e estava na cama, então vi que o braço dela estava enfaixado. Mãe, o que aconteceu com o seu braço? Perguntei enquanto ela tentava esconder o braço. O que você quer dizer com não é nada? A anemia da sua mãe voltou e ela cambaleou e queimou o braço na chapa quente. Você não sabe o quanto fiquei chocado? Seu braço está tão grave que pode ficar marcado, meu pai gritou. Querida, por que você não conta todos os detalhes para Joyce? Estou bem, e qual o problema se uma mulher velha como eu com algumas cicatrizes? Ninguém vai perceber. Está tudo bem em ter algumas cicatrizes. Elas são consideradas medalhas. Está tudo bem. Engasguei vendo minha mãe repetir, tentando diminuir minhas preocupações. Então, minha mãe ficou confusa. Por que você está chorando por uma coisa tão pequena assim? Eu estou realmente bem. Ela me consolou naquela noite. Pesquisei na internet sobre quaisquer procedimentos médicos para apagar as cicatrizes de queimadura. Alguns dias depois, recebi uma ligação inesperada do hospital do meu ex-namorado e corri até lá, mesmo sem ter terminado meu trabalho. Quando cheguei ao hospital, minha irmã mais nova estava mostrando o braço queimado da minha mãe para o meu ex-namorado. Ei, por que você não me disse antes de trazer a mãe aqui? Você me assustou. Por que você está gritando tão alto? Por que você não mostrou a queimadura da mãe quando seu namorado é um cirurgião plástico? Minha irmã estava chateada, pois não sabia que tínhamos terminado. Minha mãe parecia envergonhada de mostrar seu braço com cicatrizes para o meu ex-namorado. Por enquanto, deixe para lá. Vamos conversar lá fora. Mãe, vamos embora. Tentei sair do local o mais rápido possível, levando minha mãe e minha irmã. Está tudo bem, é algo que eu posso fazer pelo menos. Então, por favor, não seja tão exigente. Meu ex-namorado me impediu e examinou minuciosamente a cicatriz da minha mãe. Desculpe, devo ter deixado a situação estranha vindo aqui. Minha mãe disse que não estava nada estranho. Não é difícil apagar as cicatrizes de queimadura nos dias de hoje. Nem mesmo será necessário fazer cirurgia. Vai levar tempo para tratar, mas vai melhorar muito se você continuar com o tratamento. Uau, que sorte! Francamente, eu não disse isso, mas estava preocupada. Já estou com muita sorte por ter um médico como genro. Eu me senti desconfortável quando minha mãe disse isso. E parecia que minha suspeita estava correta. Aconteceu de eu ver a mãe dele, a quem eu não desejava ver nunca mais, no hospital. O quê? O que é tudo isso? Por que você está aqui sem me dizer? Ei, vim ver meu filho. Não posso acreditar como você é persistente, como mendigos. Eu não queria mais ficar parada na frente da mãe dele, sem hesitar, ela soltou palavras tão rudes. Mendigos, é melhor vocês prestarem atenção no que estão dizendo. Parece que vocês não gostam do que estão ouvindo, então você não deveria ter vindo aqui. Se vocês terminaram, acabou. O que mais vocês querem do meu filho? Vocês não têm orgulho. Sério, Joyce? O que está acontecendo? Vocês terminaram? Minha mãe perguntou. Ouça, senhora dos cachorros quentes. Eu não quero ter nada a ver com vocês, então, por favor, saiam.
Minha mãe ficou tão chocada com o comportamento rude da mãe dele que estava tremendo. Quando eu venci o impulso, fiquei tão furiosa que gritei com uma pessoa mais velha pela primeira vez na minha vida. Você fala como se este hospital fosse de propriedade do seu próprio filho. Também não quero ter qualquer associação com alguém tão rude e ignorante como você. Saiam daqui, já que não ficaremos nem que vocês nos supliquem. O quê? Olha só como uma suposta professora fala. Eu não respondi e saí do hospital com minha mãe e minha irmã, mas elas pareciam tão chocados que ficaram parados, sem reação. Meu pai parecia frustrado sem saber o que estava acontecendo, mas eu não pude contar a ele o que aconteceu no hospital. Eu só sentia que era tudo culpa minha. Minha mãe não conseguiu trabalhar por 3 dias seguidos devido ao choque. Então, minha mãe se arrumou para sair depois de receber uma ligação. Para onde você vai trabalhar? Você deveria descansar mais. Eu disse que a imobiliária ligou. Alguém está vindo alugar o espaço do prédio na entrada do mercado. O espaço foi alugado de fato. Eu queria juntar dinheiro para o seu casamento, então pedi para a imobiliária alugá-lo o mais rápido possível. Felizmente, havia um espaço no prédio do seu pai, e pedi gentilmente para eles me deixarem mudar. Sinto muito pelos transtornos causados a essas pessoas. Não tem jeito. Eu planejo parar de fazer negócios no mercado onde você e sua irmã estão. Planejo abrir um restaurante adequado para que ninguém possa olhar para vocês com desprezo. Minha mãe se culpou pelo meu noivado terminado. Quando a vi assim, me arrependi tanto de ter pensado em me casar com um homem assim. Porque minha mãe não estava em uma condição mental estável, insisti em acompanhá-la, mesmo ela dizendo que estava bem. Eu tinha muito tempo livre porque minha escola estava de férias e teimosamente insisti em ir com ela. Quando chegamos à imobiliária, acabei encontrando lá, de todas as pessoas, a mãe do meu ex-namorado. O corretor nos informou que ela estava procurando um espaço para o consultório do filho. Ela havia dito que a vizinhança próxima ao mercado tinha pessoas de classe baixa que não eram boas o suficiente como pacientes. Então, por que ela estava procurando um espaço lá? O corretor de imóveis, que não sabia de nada, apresentou minha mãe como a proprietária do prédio para a mãe do meu ex-namorado. Então, os olhos dela se arregalaram tanto como se estivessem prestes a saltar das órbitas e ela disse: "Você está enganado? Como esse prédio poderia ser daquela mulher que vende comida de baixa qualidade no mercado? Você está falando coisas estranhas. Ela tem aquele negócio de comida, mas todos os melhores prédios por aqui também são de propriedade dela e do marido. Isso não pode ser, você deve estar enganado, não é? Eu estive por aqui por tantos anos, senhora, se você não gosta, então procure em outro lugar. No entanto, esta localização é a melhor e esses proprietários sempre cobram um valor muito baixo", o corretor retrucou. É tão frustrante. Vocês vão assinar o contrato de locação ou não? Só um minuto. O rosto da mãe do meu ex-namorado estava todo distorcido e ela se aproximou de mim e da minha mãe. Enquanto ela se aproximava, eu ria dela, sentindo-me bem com sua reação. Não é uma pena que uma família de baixa classe como essa aconteça de ser dona deste prédio? Vamos alugar para qualquer outro, menos para vocês. Vamos ser francos. Desculpe, eu não sabia que seus pais possuíam tantos prédios, certo? Se eu soubesse disso antes, por que você tornou tudo tão difícil ao não dizer isso antes? Desculpe. Por favor, esqueça o passado e vamos recomeçar. Quando vi aquela mulher de duas caras que começou a sorrir para mim, a fúria que eu estava segurando explodiu e gritei. O que você está dizendo? Isso não muda nada, seja com prédios ou sem prédios. Agora você está arrependida por descobrir que temos dinheiro quando você pensava que éramos pobres. Vocês não têm nada, e não use seu filho como escada para subir e levem suas vidas de maneira adequada. Minha mãe me puxou pelo braço para me parar, pois minha voz estava ficando mais alta. Ela disse: "Joyce, já chega", e me disse para sair. A mãe do meu ex-namorado ficou frenética e disse:
Sinto muito mesmo pelo que aconteceu antes. Como mãe solteira, a vida foi muito difícil tentando criar um filho sozinha. Eu cometi um erro. Por favor, pense no meu filho e, por favor, vamos seguir com o casamento. Eu fiz um empréstimo grande, colocando até mesmo minha casa como garantia para este prédio, fazendo um empréstimo até mesmo no nome do meu filho. Este prédio é muito mais barato apesar de estar bem localizado. E eu coloquei tudo nisso. Então, por favor, me ajude e ajude meu filho. Minha mãe estava tão confusa e suas mãos começaram a tremer novamente. Meu pai, que ficou sabendo das notícias, também veio e me perguntou o que estava acontecendo. Eu contei a verdade para o meu pai e ele pegou uma vassoura na escada de emergência e começou a varrer o chão onde a mãe do meu ex-namorado estava. Por que há tanta sujeira neste prédio? É por isso que há má sorte. A mãe do meu ex-namorado foi empurrada para trás devido à varrição do meu pai, e ela fugiu parecendo envergonhada com a situação, ainda gritando com raiva que nunca havia sido tratada assim em sua vida. Minha mãe e eu nos sentimos como se um peso tivesse sido tirado de cima do peito. Depois que os prédios ao redor do nosso bairro começaram a se valorizar como loucos, não apenas o prédio da minha mãe, mas também os prédios do meu pai se valorizaram tanto que, pela primeira vez, eles conseguiram ganhar a maior quantidade de dinheiro em suas vidas. Brinquei dizendo a eles que deveriam parar de trabalhar e se divertir e ficar em casa. Mas o que você quer dizer? O dinheiro deve ser ganho com as próprias mãos. Vamos guardar esse dinheiro para usá-lo quando nossas duas filhas se casarem. Seu pai e eu estamos perfeitamente felizes trabalhando nos mercados. Não é mesmo, querido? Você está certa, fazer negócios no mercado é divertido porque as pessoas lá são reais. E se não estivermos lá, o que aconteceria com todas aquelas pessoas procurando para comer seus cachorros quentes e lanches? Nós vendemos comida, mas também vendemos diversão. Ok, está tudo bem se vocês dois estão felizes assim. Não parem seus negócios apenas por causa de Heloísa e eu. E obrigada aos meus pais, um casal feito no céu. Espero que um dia eu possa encontrar minha alma gêmea, alguém que aprecie pessoas como nossos pais. Eu superei o obstáculo na vida que eu desejava que tivesse acontecido, como um noivado rompido. Mas acho que aprendi muito com os meus pais mais uma vez. Dizem que não deve haver discriminação no tipo de trabalho que se tem. Quando meu pai disse que eles vendem boas lembranças, acho que ele estava certo.